Um abraço para você, seja bem-vindo ao podcast Sem Protocolo. Vamos falar um pouco sobre Previdência Social. Você está chegando próximo à aposentadoria? Tem dúvida? Está no caminho certo, está no rumo certo. Vem comigo. Estou recebendo aqui advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Anderson Carlos. Seja bem-vindo, bata aqui. Satisfação enorme estar aqui presente ao podcast Sem Protocolo. Vamos tirar todas as dúvidas a respeito do direito previdenciário e tudo que envolve a previdência social, né? O que é direito previdenciário? O direito previdenciário, basicamente, ele trata a respeito dos benefícios previdenciários a que o cidadão tem direito, né? Hoje, basicamente, são 5 benefícios previdenciários. Nós temos a aposentadoria, temos os benefícios por incapacidade, os benefícios assistenciais e o salário maternidade. São basicamente esses os benefícios a que a população geral, os seletistas, têm direito, né? A Previdência Social sofreu várias alterações. Isso, por algum lado, foi bom, por outro lado, nem tanto? De tudo foi ruim, doutor? Recentemente nós tivemos a reforma, a tão famosa reforma da Previdência, né, que aconteceu em 2019. Ela, em tese, ela foi prejudicial para a mulher, né, porque ela subiu ali a idade e aumentou também o tempo de contribuição para o homem. Então, a reforma ela não foi 100% benéfica para o trabalhador, né, mas era necessária. E o que teve de benefício? O que teve de passo importante? O passo importante foi que a população, em tese, ela envelheceu, né? E essa reforma ela foi necessária por conta da expectativa de vida do brasileiro, que aumentou, e também por conta do inchaço ali dos benefícios previdenciários. Então, isso foi necessário para que a máquina continuasse a funcionar. Quando você fala máquina, você está falando de governo. Exatamente. E de empresas privadas que também acabam arrecadando para o governo. Acaba custeando através dos recolhimentos previdenciários, né? Existe diferença entre direito previdenciário e previdência? Não, são sinônimos. Hoje nós temos a Previdência Social, regime geral, né, que são os trabalhadores seletistas. Nós temos o regime próprio, que são os servidores públicos, estaduais, municipais e federais. E nós temos também a Previdência Privada, que é paga geralmente aos bancos, né, gerida pelos bancos. Essa também é um plano que cada pessoa se prepara, contribui, avança com isso, para lá na frente. Exatamente, segue mais ou menos a sistemática do regime geral, né? Você, para ter direito a benefício, você tem que contribuir, porque a previdência ela é contributiva. Então, a privada segue mais ou menos a sistemática do regime geral de previdência social. Quando começar a contribuir com a privada? Isso vai depender muito do planejamento previdenciário. Nós temos um produto hoje dentro da advocacia que chama planejamento previdenciário. Se você quer se aposentar com uma renda maior, o quanto tempo que falta, o que você precisa fazer, tem um serviço hoje chamado planejamento previdenciário. Isso é muito subjetivo e depende de cada cidadão. Regra de transição, o que é isso? A regra de transição ela foi instituída pela própria reforma da Previdência. Todo aquele cidadão que tinha direito de se aposentar até novembro de 2019, ele se aposentaria com 65 anos de idade e 180 de contribuição. A regra de transição ela foi instituída pela reforma da Previdência e aí instituiu a questão do aumento do tempo e da idade. Nesse caso não tem sem protocolo, esse tem que ter protocolo. Esse segue o protocolo legal, instituído pela emenda constitucional que instituiu a reforma da Previdência. E o trabalhador está sempre... Nesse caso, o trabalhador é o que mais sofre, né? Essas reformas, o que mais impactam são a vida do trabalhador, porque ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que contribuir mais, então isso impacta na vida do trabalhador de uma forma prejudicial. E trabalhar mais quanto? Trabalhar mais, quando a gente fala, é o tempo de contribuição vertido para o INSS. Se antes era 15 anos, a mulher, com a reforma da Previdência e dentro da regra de transição, isso vai aumentar. Então, a gente fala trabalhar mais, contribuir mais, né? No caso de 15 anos, o senhor mencionou isso, seria o período mínimo de contribuição? Isso, é a chamada carência, né? O tempo mínimo que o cidadão precisa atingir para que ele possa se aposentar. Né? São 2 requisitos, o requisito etário, que é a idade, e o tempo mínimo de contribuição, que é a chamada carência. Os dois tiveram uma dilatação, é isso? Isso. Com a reforma da Previdência, tem que ter, como eu falei, teve um envelhecimento da população e teve que haver essa dilatação aí, tanto do tempo quanto da contribuição.
Em outras palavras, você tem menos gente trabalhando para garantir a sua aposentadoria, viu? Mudou, é isso que ele está dizendo. Ou eu falei besteira aqui? Não, você segue a mesma linha de raciocínio que eu falei, você falou em linhas melhores e mais claras, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre Palmas. Palmas é uma cidade com um pouco mais de 300 mil habitantes. O que mais podemos falar aí desse contexto que envolve a Previdência Social? Palmas, a população não foi diferente, né? O Brasil inteiro a população envelheceu, Palmas também envelheceu. Nós tivemos um salto aí de 230% com a população a mais de 60 anos de idade. Isso quer dizer que nós temos 26 mil, em torno de 26 mil idosos em Palmas e que, querendo ou não, dependem ali do sistema de previdência, seja geral, seja do regime próprio. Preciso conhecer esses meus colegas, porque eu já passei de 60 também. Então preciso conhecer esse povo. Vem comigo, vem aqui para o Sem Protocolo. E essa história de que a Previdência é deficitária? Acredito que tenha sido um subterfúgio para que impulsionasse a reforma da Previdência. Porque no sistema que nós temos, a Previdência, na verdade, ela é superavitária, né? A reforma aconteceu para justamente isso, para que os futuros trabalhadores que ingressassem após a reforma continuassem contribuindo e os próximos fossem recebendo. Essa regra é justa? Acredito que sim, porque dessa forma a gente garante o futuro, né? O futuro dos trabalhadores. Doutor Anderson Carlos, informalidade é um mal terrível? É um problema enorme que nós temos na atualidade, né? Informalidade, eu acho que segue muito a linha da precarização. Muitos trabalhadores têm trabalhado de forma informal e não têm recolhido para a Previdência. Isso vai refletir num problema muito grande, como esposas desamparadas, por exemplo. Um cidadão, se ele falecer hoje e ele tiver sem contribuir, a esposa não vai ter direito à pensão por morte. Os dependentes não vão ter direito a nenhum tipo de benefício. E o que se tem discutido hoje é a inclusão desses trabalhadores dentro do sistema previdenciário, né? Porque a maioria deles não contribuem. Isso é um problema enorme. Então, a informalidade é um problema dentro da Previdência. Temos alguns segmentos mais vitais nesse sentido, que a gente está tendo esse problema de verdade ali e tal, dia a dia? Vamos falar um pouco mais da nossa realidade aqui. Hoje, os trabalhadores, os motoristas de aplicativo estão no topo desse problema aí. Os entregadores também, né, de lanche, enfim, esse pessoal que trabalha de moto aí dia e noite, de forma intermitente, eles geralmente não contribuem, e também a empresa que eles prestam serviço não contribui, não tem ali uma formalidade. Então isso é um problema, dentro de Palmas é um problema muito grande. Muitas pessoas me procuram, geralmente justamente com esse problema. Procuram quando acontece algum acidente ou quando acontece algum caso fortuito de falecimento, e geralmente o cidadão há muito tempo não contribui, então não vai ter direito ali a uma pensão por morte, né, que é um benefício previdenciário aqui, poderia fazer jus. Aí isso arrebenta na família, lá na ponta. Isso aí reflete na família, porque a família fica geralmente desamparada, tanto a viúva quanto os filhos. Tem saída, tem alternativa? Não tem nenhum tipo de alternativa. Não tem para onde correr, porque se o cidadão não vinha contribuindo, ele não tinha ali contribuições anteriores ao óbito, não tem nenhum tipo de saída. Doutor, aquelas profissões que têm algumas, eu não quero chamar de privilégio, mas aqueles profissionais acabavam trabalhando menos tempo e contribuíam em determinado momento com menos tempo de contribuição e se aposentavam. Hoje nós temos a aposentadoria especial, né? Mas é muito por conta do tempo e por conta dos agentes ali em que o cidadão se depara. Por exemplo, a aposentadoria do professor, ela é reduzida. Ela exige ali 25 anos ininterruptos de atividade, né? É como se fosse ali um benefício, é como se fosse uma especificidade do caso, mas é por conta da sala de aula, da rotina estressante a que o professor se submete. Tem alguma outra? Tem a também Os militares enquadram nisso? Não, os militares já são regime próprio, né? Mas tem alguns casos sim que geralmente eles reduzem, mas é por conta dos agentes, geralmente agentes nocivos ou por conta mesmo da atividade que é
aqui é diferente. Esses caras que dublam, que trabalham com dublagem, enquadram nisso? Aí tem que ver, né? Aqui regime eles estão filiados ali. Isso tudo tem que ser analisado caso a caso. O Sem Protocolo de hoje está recebendo aqui o Dr. Anderson Carlos, falando sobre previdência, falando sobre direito previdenciário. Nós estamos chegando ao nosso final, mas antes eu queria que o senhor fizesse aí as considerações do senhor, algum assunto que nós não tocamos, que seria interessante que o senhor falasse. Fique à vontade. Eu acho interessante abordar a questão da contribuição. Se você não contribui, contribua, porque isso vai refletir lá na frente, né? Isso vai ser uma projeção que você vai fazer para a sua família ou até mesmo para o próprio sistema, né? O sistema brasileiro ele depende das contribuições e eu acho interessante que se faça um planejamento previdenciário no decorrer da vida. Torcedor de futebol, time de futebol, né? Também. Saudações vascaínas, graças a Deus. Vai Corinthians. Doutor, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Seja bem-vindo ao Sem Protocolo. Espero que o senhor aprenda o caminho e que esteja sempre conosco. Satisfação enorme fazer parte desse episódio inaugural e espero contribuir outras vezes para o projeto.